pensar que foi Deus quem fechou a madre de Ana. Às vezes a gente dá muita moral pro diabo dizendo que ele que fez todas as coisas, mas por várias vezes na Bíblia é o próprio Deus quem fecha a madre dessas mulheres, inclusive de Ana. Então tá na hora de você parar de chorar no ombro da pessoa errada e chorar aos pés de Jesus, porque ele é o único que pode fazer a sua terra finalmente ser fértil. Chegamos! A gente vai alcançar essa caneca? Alcancei. Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E este é o quadro, claro, Elas e Eu. Hoje nós vamos falar de uma história que eu, Margarete, particularmente gosto muito. E eu, Vitória, particularmente também. Gosto muito de falar e gosto também. Mas por que vocês Nós gostam? três. Por que a gente não pode gostar? Não, pode, mas qual é o motivo? Como assim? Qual é o motivo de você gostar? Eu vou falar de novo, ficou arregaçado. Eu gosto muito porque um dia eu fiz a oração dessa mulher, eu fiz a oração de Ana e também fiz um voto. Olha o resultado. Gente, nasceu um chuchuzão! Essa cabeça! Em dezembro de 1998, eu estava muito triste, eu ia pra igreja e eu não queria ir, eu estava muito triste, eu tinha acabado de perder um bebê, eu tive uma hemorragia muito severa e eu falei pro meu marido assim, não tô nem com vontade de ir pra igreja, eu tô muito triste. E ele me disse assim, mas nós temos já a nossa filha Rafaela, vamos adorar o Senhor pela vida dela. Talvez o Senhor queira que nós tenhamos apenas a Rafaela. Mas eu não me contive com essa resposta. Fui pra igreja, orei e eu me lembro da mensagem do pastor. Ele disse assim, se você não conseguiu conquistar o que você queria em 1998, ore a Deus para que em 1999 seja o ano da vitória na sua vida. E eu peguei aquela palavra pra mim. Eu me lembrei do sacerdote Eli, porque ele também deu uma palavra pra Ana. E eu me apeguei naquela palavra daquele pastor naquele dia, naquela noite, e disse, esse vai ser o ano da vitória na minha vida. E foi literalmente, porque foi o ano da vitória. E eu disse, se eu ficar grávida, minha filha vai se chamar Vitória e todos saberão o motivo. Então vocês também já estão sabendo o motivo. Ela chama Vitória porque eu fiz um voto a Deus que se eu engravidasse dela, chamaria Vitória. E aqui está. Então é por esse motivo que eu me identifico muito com Ana, com essa história. A história de Ana tá lá em 1 Samuel, no capítulo 1. E Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Mas a Bíblia também diz que Deus deixou Ana estéril. Duas esposas, aí que já começou o rolo. Não dá certo as coisas. No. 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 E naquela época, uma mulher estéril, ela era considerada uma mulher fracassada. Até considerada, algumas vezes, uma mulher que foi amaldiçoada. Então imagina, a Ana provavelmente se sentia fracassada e muito triste com essa situação que ela vivia. Principalmente porque Penina não era estéril. Penina tinha os seus filhos. Penina tinha uma rempa de criança. Tinha, não era pelo pouco jeito. não. Era Porque pouco. o jeito que ela era metidinha, né? É, mas ter é... um mas exército de devia ter. Mas é interessante a gente pensar que foi Deus quem fechou a madre de Ana. Às vezes a gente dá muita moral pro diabo dizendo que ele que fez todas as coisas, mas por várias vezes na Bíblia é o próprio Deus quem fecha a madre dessas mulheres, inclusive de Ana. E mesmo eles indo adorar ao Senhor, Ana passava constantemente por humilhações de Penina. Como será que deve ter sido isso, hein? Pega meus meninos aqui, me ajuda, já que você não tem nenhum. Me ajuda aqui com essa criança. Ah, não, você não sabe, né? Você não é. Nossa, Ana, essas crianças dão uma canseira. Ah, você não sabe, né? Ah, essas crianças, né? Não, pera. Mas o mais interessante nessa história é que o problema de Ana não era Penina. Mas você sabe que muitas vezes uma afronta faz com que a gente se levante? Mas mesmo Penina agindo daquela forma, Ana não retribuía com o mal. Ela não pagava o mal com o mal, não. Mas por que Penina, com aquele bando de filho, via a necessidade de provocar a Ana, que tinha um total de 0 filhos? Gente, ela já tava numa posição muito
desfavorável. Eu acho que Ana já estava numa posição desfavorável, ela não precisava humilhar a Ana mais. Isso, e se você for analisar, as duas estavam na mesma posição no que diz respeito a Eucana. As duas eram mulheres de Eucana. Não, mas Eucana... Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu acho que é por isso que Penina tinha raivinha de Ana, porque a Bíblia conta que Eucana dava porção dobrada pra Ana. Então ele amava mais Ana. E eu acho que Penina via isso. A Bíblia nos conta que Ana ficava tão triste que ela até parava de comer e só chorava. Minha mãe até sempre comenta sobre isso, que parece que Ana estava até em um estado meio depressivo, de tão triste que ela estava por não ter aquilo que ela queria tanto. E uma coisa que Eucana tentava fazer era consolar sua esposa. E ele falava pra ela assim: por que você chora tanto? Eu não sou melhor pra você do que 10 filhos? Não. A resposta é não. Pelo jeito não, né? A resposta é de orar? A maternidade é muito diferente, É diferente? de um relacionamento conjugal. Como Ela você queria... sabe que é diferente? Não, eu imagino. Ah, pô, meus cachorrinhos ali. Realmente a maternidade, nós temos uma experiência e nossa vida conjugal é outra experiência. São amores diferentes, né? Como é que você sabe? Porque existe vários tipos de amor. Existe um livro só falando disso. Ah, não sei, me zoou. Eu estou sentindo uma treta! Mas então, depois de anos vivendo a mesma situação, só chorando e só estando triste, Ana decidiu dar Uma guinada. uma guinada. Uma girada. Uma virada na página, né? Uma cambalhota. Que isso? É girar. Eu tô um pouco confiadíssima demais. Depois de chorar, então, aparentemente inúmeras vezes com o seu marido, ela decidiu ir chorar aos pés da pessoa que realmente poderia ajudar ela. Ela foi chorar aos pés do Senhor. Então Ana ora aos pés do Senhor e a oração dela é tão bonita porque por várias vezes ela repete e enfatiza que ela sabe qual é o local dela. Ela sabe que ela é serva do Senhor. E várias vezes ela fala: Senhor, se o Senhor se atentar para sua serva, se o Senhor se lembrar da sua serva. E ela pede um filho, mas ela vai além. Ela faz um voto dizendo que se Deus conceder um filho para ela, ela vai dedicá-lo ao Senhor. Olha que interessante, essa história é centralizada na história de uma mulher que quer desesperadamente ter um filho. Mas se o Senhor a der um filho, ela devolveria pro Senhor. Então pera, agora eu fiquei confusa. Ela quer o filho ou não quer? Ela quer, gente. Ela queria passar pela experiência de ser uma mãe. Mas preste atenção nesse detalhe importante. O posicionamento dessa mulher mudou não só a vida dela, mas também mudou a nação, toda a trajetória do povo de Israel. Porque Samuel... Deus não deu qualquer filho. Samuel, ele era procurado para ungir um rei. E Samuel foi que conduziu por uma boa parte o povo de Israel. Sem falar que Samuel era um profeta, juiz e um sacerdote. Ele foi o único que foi os três. Ele também foi o primeiro profeta e o primeiro sacerdote a serem profeta e sacerdote durante um reinado, quando Israel passou a ter um rei. Então Samuel fez parte de um período muito importante para a história de Israel. Bom, mas você pode estar me assistindo e estar pensando: eu nem sou estéril, não sei o que essa história tem a ver comigo. Mas a palavra estéril significa algo que é escasso, que não dá frutos, que é ineficaz, que não dá o resultado necessário. Talvez você esteja se sentindo estéril em outras partes da sua vida. Talvez na sua vida ministerial, talvez na sua vida profissional. Então tá na hora de você parar de chorar no ombro da pessoa errada e ir chorar aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode fazer a sua terra finalmente ser fértil e fazer você dar muitos frutos onde você tá. E o ponto que eu acho muito interessante na história de Ana é que depois de ela ter orado, o sacerdote Eli ainda acha que ela estava embriagada. Tem esse detalhinho. E ela fala que não, que ela estava se derramando na presença do Senhor. E Eli profetiza então: vai que o Senhor te conceda o que você pediu. Mas o versículo seguinte diz que Ana saiu dali e o seu rosto já não estava mais abatido. Mas aí eu te pergunto, a situação já tinha mudado? Ana já tinha um filho nessa hora? Não. Ainda não, mas o rosto dela não estava mais abatido porque ela já tinha entregado o problema dela nas mãos do Senhor. E ela também pegou a palavra daquele sacerdote, como eu peguei um dia, e aquilo gerou força nela, através daquele sacerdote, aquele homem de Deus, que a Bíblia diz que ela se levantou, o rosto dela já não era mais o mesmo, e ela começa a comer. Mas de uma coisa nós temos certeza, e você também não pode se esquecer disso: o Senhor não se esqueceu de Ana, mas Ana também não
se esqueceu do voto que ela fez ao Senhor. E a Bíblia diz, depois que Ana leva o seu filho lá pro sacerdote Eli cuidar, ele fica lá no templo, ela ainda teve mais filhos. Ou seja, Deus sempre fará a parte dele, mas você também deve fazer a sua parte. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, Compartilhe aí. foi bem rápido hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações também pra Coloca nos seus stories. pra você ficar por dentro de tudo. E coloca nos stories. Deixa o seu like nesse vídeo e se esse vídeo falou com você, comenta aí nos comentários. Eu me levantei. Isso aí. Como Ana. Deus abençoe vocês, gente. A gente se vê na semana que vem e Tchau! um beijo e um queijo! Com doce de leite!